Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Araújo. Nesta aula nós vamos falar sobre o carnê-leão. O que é o carnê-leão e quem precisa fazer o carnê-leão. Além de eu vou fazer um exemplo prático aqui de como calcular também o carnê-leão. Primeira coisa que você deve fazer, claro, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? E acionar também o sininho, para quê? Para que você possa receber aí os próximos vídeos, tá? Nesse vídeo nós vamos falar o que é o carnê-leão. Meus queridos, nada mais é do que a antecipação do imposto de renda, quando uma pessoa física recebe rendimentos tributáveis de outra pessoa física. Então, quando uma pessoa física presta serviços para outra pessoa física e recebe rendimento tributável, então ela tem que preencher o carnê-leão se ela receber mais do que R$ 1.903,98. Por quê? Porque, segundo a tabela progressiva, quem recebe até R$ 1.903,98 está isento do imposto de renda, então não há o que se falar de imposto de renda. Agora, se a pessoa física recebeu de outra pessoa física mais de R$ 1.903,98, essa sim tem que fazer o carnê-leão, vai ter que fazer o carnê-leão, preencher o carnê-leão para pagar aí o imposto de renda devido, tá? E como é que funciona? Quem deve fazer o carnê-leão? Bem, como eu já disse, as pessoas físicas que recebem rendimentos tributáveis de outras pessoas físicas. Eu pus aqui alguns exemplos, algumas situações, tá? São 19 situações que obrigam a pessoa física a recolher o carnê-leão, tá? Então eu pus aqui alguns exemplos. Olha lá, o profissional autônomo. Todo profissional autônomo provavelmente vai ter que fazer o carnê-leão. Eu pus aqui alguns exemplos. Ó, o representante comercial, ele tem que fazer o carnê-leão se ele ganhar mais que R$ 1.903,98. Um dentista, um pedreiro, ou seja, o profissional autônomo que tem a qualificação profissional ou não. Peraí, professor, como assim qualificação profissional? O dentista, ele tem que ter uma qualificação profissional, ele tem que ter um ensino superior. Então, é um profissional autônomo com qualificação profissional. O pedreiro, por exemplo, ele não precisa ter uma qualificação profissional, ele não precisa ter um ensino superior para ser pedreiro, né? Então é uma profissão que não precisa de qualificação profissional. Então, seja um profissional autônomo com qualificação profissional ou sem qualificação profissional. O que importa é que ele seja autônomo. E se ele ganhar mais que R$ 1.903,98, ele vai ter que sim fazer o carnê-leão, e se os cálculos derem imposto a pagar, ele vai ter que pagar esse imposto. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó, transportadores de carga e de passageiros. Esses também, se atingirem o valor estipulado pela tabela progressiva, tem sim que fazer o carnê-leão. Transportadores de cargas e passageiros, como exemplo, a gente tem os taxistas, tem aí os motoristas de aplicativos, tá? Locador, a pessoa que loca um imóvel, né? A pessoa que tem um imóvel e aluga esse imóvel para obter renda. Essa renda é um rendimento tributável. Esse locador que recebe o aluguel, se esse aluguel for maior que o estipulado na tabela, ele tem sim que recolher o carnê-leão, tá? Pensionista, pessoa que recebe pensão de outra pessoa física, tá? Então, se você recebe pensão de outra pessoa física, você tem sim que fazer o carnê-leão, tá? A pessoa que recebe rendimentos do exterior, qualquer dinheiro que veio do exterior, de pessoa física ou de pessoa jurídica, seja porque prestou serviço lá, tem que fazer o carnê-leão também, tá? E o leiloeiro também vai ter aí que fazer o carnê-leão. Percebam que são situações que obrigam a pessoa física a declarar o carnê-leão. Por quê? Porque recebeu de outra pessoa física ou porque recebeu do exterior. Eu pus aqui algumas, mas lembra, são pelo menos 19 situações, tá? Isso tudo se receberem valores obedecendo a tabela progressiva do imposto de renda, tá? E eu pus aqui um exemplo de cálculo de uma pessoa que recebe aluguel, tá? Então ela recebe o aluguel. Se ela recebe o aluguel, será que ela tem que pagar o imposto de renda? Depende. Vamos imaginar aqui a seguinte situação, de uma pessoa que recebe R$ 3.000 bruto de aluguel. R$ 3.000. Desses R$ 3.000, ela pode deduzir, abater algumas coisas, esse proprietário que recebe aluguel. Então a primeira coisa que ela pode abater são os impostos e as taxas. Os impostos, por exemplo, o IPTU. Se é o proprietário quem paga o IPTU, ele pode abater o IPTU do mês. Então imagine aqui que ele paga lá R$ 300 de IPTU por mês.
por mês, a título de exemplo, tá? Isso se for o proprietário, aquele que recebe o aluguel, se for ele quem paga o IPTU, ele pode abater. Se não for ele, se for o inquilino quem paga, ele não pode abater esse valor, tá ok? Aluguel de sublocação, como assim? Imagine que eu aluguei o imóvel por R$1.000, e depois eu pego e subloco esse imóvel para outra pessoa por R$2.000. Então eu vou receber R$2.000 da pessoa para quem eu subloquei esse imóvel e vou pagar os R$1.000 para o proprietário, né? Esses R$1.000 que eu vou pagar para o proprietário, eu colocaria ele aqui, tá? Mas no nosso exemplo não tem. Outro aqui, ó, despesa de cobrança e recebimento. Quando eu pago alguém para cobrar ou para receber o aluguel para mim. É o típico caso da imobiliária, quando eu contrato uma imobiliária para fazer o aluguel do imóvel para mim. Então, se é a imobiliária quem recebe, o valor que ela cobra de comissão de mim entra para mim como despesa de cobrança e recebimento. Vamos supor aqui que a imobiliária me cobra 10% para que ela possa receber lá do inquilino. Porque se eu não tenho contato com o inquilino, evita aí alguns problemas. É imobiliária e inquilino direto, né? E despesas de condomínio. Se sou eu, proprietário, quem paga o condomínio, eu posso abater aqui. Se não sou eu quem paga o condomínio, se é o inquilino quem paga o condomínio, então eu não posso abater aqui, tá? Nesse caso, é o inquilino quem paga, então eu não vou abater aqui. Nesse caso, é zero. Tudo bem? E aí teremos o quê? O rendimento líquido. O que é o rendimento líquido? É o rendimento bruto menos todas essas despesas. Nesse caso, 3.000 menos 300, 2.700 menos 300. Nós temos aqui, então, de rendimento líquido, R$2.400. Esse é o meu rendimento de aluguel. Sobre esse rendimento de 2.400, eu vou aplicar a alíquota da tabela progressiva do imposto de renda, que no nosso exemplo é 7,5%. 7,5% sobre o meu rendimento líquido. 7,5% de R$2.400, segundo a minha colinha ali, ó, dá R$180. Esse seria o total de imposto de renda que eu teria a pagar. R$180 que eu teria que pagar de imposto de renda. Porém, a tabela progressiva do imposto de renda me permite deduzir um valor de imposto de renda, me permite diminuir um valor. E para a alíquota de 7,5%, a tabela me permite deduzir R$142. R$142 e, deixa eu ler minha colinha ali, e 80 centavos. Então a tabela progressiva me permite diminuir, tirar, subtrair desse valor aqui, esse valor a deduzir, R$142,80. Então R$180 menos R$142,80, eu vou ter um imposto a pagar de R$37,20. Todo mês, então, eu tenho que fazer esse processo. Detalhe, o programa gerador do Carnê-Leão, ele não vai fazer tudo isso daqui, ele vai fazer uma parte só. No caso do aluguel, você vai ter que lançar o rendimento líquido. Então você vai lançar diretamente no sistema já o rendimento líquido. Esse cálculo daqui para cima, quem vai ter que fazer é você, tá? É você que vai fazer esse cálculo aqui. Então, no sistema, no programa do Carnê-Leão, você já vai lançar direto o rendimento líquido. Daqui para baixo é o próprio sistema do Carnê-Leão que vai fazer. Mas daqui para cima, quem tem que fazer é você, tá? Agora eu vou apagar aqui que eu vou colocar um exemplo de um dentista. Então, agora nós vamos fazer um exemplo de cálculo usando como um dentista. Imagina que agora um dentista ele vai fazer aí o cálculo para saber qual é o valor de imposto de renda que ele vai ter que antecipar para a Receita Federal, tá? Então, imagine que o dentista tem um rendimento bruto de R$9.000, tá? Rendimento bruto de R$9.000. Desse rendimento bruto de R$9.000, ele pode deduzir também algumas coisas. Ele pode deduzir a previdência oficial, ou seja, o valor do INSS que ele pagou. Imagine que ele tenha pago o teto. Imagine que ele tenha pago R$642,33 a título de INSS. O valor máximo aí que ele tem que pagar de INSS. Imagine que ele tenha também os dependentes, que ele tenha que tirar também os dependentes. Ele pode diminuir, deduzir da sua base de cálculo os dependentes. Nesse caso, os dependentes,
O valor para cada dependente é R$ 189,59 para cada dependente. Se ele tiver 2 dependentes, multiplica esse valor por 2. Se tiver 3, multiplica por 3 e assim sucessivamente, tá? Ele pode abater também a pensão alimentícia. Se ele paga a pensão alimentícia para uma pessoa física, então ele pode abater, tá? Nesse nosso caso aqui, ele não paga pensão alimentícia. Mas se ele pagar, ele pode diminuir aqui, tá? Ele pode deduzir também o livro caixa. O que é o livro caixa? São todas as despesas que ele tem para fazer a sua atividade acontecer, para girar a sua atividade. Por exemplo, ele pode deduzir no livro caixa o aluguel do consultório, ele pode deduzir a água, a luz, telefone, internet do consultório, ou seja, os gastos que ele tem para exercer a sua atividade, para exercer a sua profissão de dentista, tá? Então, lá no programa do Carnê-Leão, permite abater todas essas despesas, tá? Tem pelo menos ali 14, 15 despesas que ele pode abater relacionadas com a atividade, tá? Vamos supor que com os gastos com a atividade, ele tem aqui R$ 4.500 de livro caixa. R$ 4.500 de livro caixa que ele pode abater aí da base de cálculo do seu Carnê-Leão mensal, tá? Lembra que o Carnê-Leão é mensal. E qual é o rendimento líquido? Então, 9.000 menos todas esses abatimentos, essas deduções aqui, sobra 3.368 perdão, R$ 3.668 com 8 centavos. Então, se eu pegar os 9.000, tirar os 642, tirar os 189,59, tirar os 4.500, que são as deduções dos seus rendimentos tributáveis brutos, vai sobrar líquido R$ 3.668,08. A partir desse valor, vou lá na tabela progressiva e vejo qual é a faixa, qual é a alíquota do imposto de renda que se enquadra nesse valor. Se eu for lá na tabela progressiva, eu vou ver que a alíquota é de 15%. Então, vou ter que aplicar 15% sobre esse valor de R$ 3.668,08, que vai dar exatamente, segundo a minha colinha ali, R$ 550,21. Esse seria o valor que ele teria que pagar de imposto de renda. Mas a própria tabela progressiva permite ele deduzir um valor, né? A parcela deduzir. Então, ele pode deduzir R$ 354,80. Esse é o valor que a própria tabela progressiva permite que ele deduza, que ele diminua do valor do imposto de renda que ele teria que pagar. Então, 550,21 menos o valor a deduzir de 354,80, ele vai ter que pagar de imposto de renda de Carnê-Leão nesse mês R$ 195,41, segundo a minha colinha lá. Esse valor, R$ 195,41, é a antecipação do imposto de renda que ele vai fazer via Carnê-Leão, porque normalmente o dentista ele recebe dos seus clientes, né, dos seus pacientes. Então ele recebe de pessoa física, ele vai juntar tudo que ele recebeu ao longo do mês, vai abatendo aí previdência oficial, dependente, pensão alimentícia, os gastos que ele teve com o livro caixa, vai ver o seu rendimento líquido, aplicar o percentual da tabela progressiva, calcular o imposto, deduzir a parcela permitida pela tabela progressiva e achar o imposto de renda que ele vai ter que pagar. E como é que ele vai pagar? Ele vai fazer tudo isso no sistema, o próprio sistema já vai fazendo isso, você só vai lançando os dados e depois vai gerar o DARF. O DARF é o documento de arrecadação de tributos federais, não é isso? Vai recolher o DARF, imprime o DARF e paga no banco, tá? Assim como o dentista, o aluguel, o pedreiro, o representante comercial, todas as pessoas que recebem recursos de pessoa física têm que recolher então o Carnê-Leão. Antecipou isso, vai fazendo mês a mês. Todos os meses vai recolhendo lá o imposto de renda a pagar do Carnê-Leão. E aí, no outro ano, nos meses de março e abril, vai fazer a declaração do imposto de renda. Quando fazer a declaração do imposto de renda, ele vai importar todas essas informações para o programa gerador do imposto de renda, né? E lá vai acrescentar todas as outras deduções que ele pode ter convênio médico, ele pode ter
despesa com médicos, todas as despesas com instrução, ele pode lançar lá para refazer o cálculo do imposto de renda. Se ele antecipou mais do que ele deveria, ele vai ter um imposto a restituir. Se ele antecipou menos do que ele deveria, ele vai ter um imposto a pagar, tá? É isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui seu comentário e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!